Olá, amigos do Relatando Sobrenatural. Meu nome é Eduardo Andrade. Hoje eu vou relatar para você uma história de um relato de uma estranha visita que aconteceu com um padre francês. Eu estou com o livro aqui, mas eu vou precisar estar lendo porque é um relato um pouco mais explicativo, né? Ele, sendo um exorcista de uma grande cidade francesa, onde exercia o seu ministério, à sombra da Virgem Bendita, acontece de lá eles acolherem muitos infelizes atormentados e perseguidos por Satanás. Ouviu muitas confissões libertadoras e de testemunho de libertações, uma cura atrás da outra, que somente possa ser atribuída por a intervenção misericordiosa da Mãe de Deus, mediante a oração do exorcismo da Igreja, de quem sou servo e instrumento. Entre muitos fatos, parece ser muito proveitoso contar um deles, que me deixou completamente perplexo. Eu vou contar como se fosse o próprio padre contando. Entrou no meu escritório um homem estranho e esquisito. Tudo nele era claramente insólito. Aspecto, comportamento, roupas extravagantes e, sobretudo, um cheiro estranho, de repelente, fedido. Não era cheiro de vício, mas de qualquer coisa indefinível, entre um ovo choco ou enxofre. Pensei imediatamente que poderia ser determinado tipo de incenso, usado em seitas de blasfêmia, que com o tempo impregna a roupa dos participantes. Aquele homem, com seu comportamento enigmático e curioso, parecia me indagar para adivinhar os meus pensamentos e os meus sentimentos. E, no entanto, eu percebia que não desconfiava de mim, mas de alguém que não era eu. De fato, de vez em quando, virava-se para um lado, para o outro, né? Baixava a voz, né? De modo que só eu ouvia, apenas eu. Mas, no entanto, nós estávamos só. Primeiro pensei que temesse ser visto ou ouvido por algum dos penitentes, mas depois compreendi que tinha medo de ser espiado ou seguido por um membro da sua própria seita, ou mais precisamente do malefício ou bruxaria de quem se tornava escravo. A sua roupa roxa e cinza tinha um corte estranho. Pouco a pouco fui me lembrando de já tê-la visto reproduzida numa revista que se falava de uma missa satânica. Era precisamente uma daqueles paramentos litúrgicos. Depois foi ele mesmo que me disse: o meu mestre trabalha sobretudo à noite. E continuei a pensar que se tratava, segundo a tal revista, de uma liturgia luciferiana. Este homem disse que praticava o ocultismo e a magia negra. Era uma confissão que muitos outros tinham me feito, mas em busca de libertação. Porém, eu não compreendia as intenções daquele visitante. Confirmou que estava ligado a uma seita satânica, com certos rituais, mas não parecia desejar ser libertado. Eu pensava: por que veio me procurar? Certamente para obter uma libertação de Satanás. Ou talvez quisesse hóstias consagradas para poder profaná-las. Ou esperava atrair-me a ti. Ou então apenas queria me anunciar a vitória. Falava sempre dele. Parecia que tinha uma grande mensagem a transmitir a este padrezinho de Cristo. Tomei imediatamente apontamento sobre tudo e o que me havia já dito. Eis uma parte. O meu mestre venceu você. Estamos destruindo a sua igreja. É o meu mestre que estabelece o equilíbrio entre as nações e domina completamente a sua igreja. Deve conhecê-lo. Sim, é evidente. A força satânica no mundo, contra quem a própria Virgem Maria nos avisou nas diversas aparições. Como é evidente que muitos vacilam. As três colunas, a Eucaristia, a Senhora e o Pontífice. Também vacila a sua fé,
Paulo VI e João Paulo II falavam sobretudo do Apocalipse, da luta de Satanás e a sua hora, mas também a hora da mulher vestida de sol. Quando interrompeu o seu monólogo e me permitiu falar, fiz que percebesse que a vitória do demônio é só provisória. Disse que a vitória do demônio era só provisória e aparentemente por algum tempo, com a sua cruz. Jesus venceu Satanás, precisamente no momento em que Satanás se considerava vencedor. E assim acontecerá com a igreja. A sua paixão atua, põe em marcha aquela renovação anterior que prepara para um novo Pentecoste, muitas vezes anunciado e tão desejado. Satanás é uma das muitas criaturas de Deus, criada boa e que se perverteu por sua própria culpa. Não, Satanás é igual a Deus, disse ele. Apressou a dizer o meu interlocutor, quando percebi que não queria falar de Jesus, mas apenas de Deus. A sua rebelião contra ele foi um sucesso, e de vez em quando me perguntava: mas você não tem medo do meu mestre? De início, esta frase, frequentemente repetida, soava-me como uma ameaça. Depois foi revelado que havia nela um medo íntimo, porque Satanás vê tudo e ouve tudo. Reafirmei que lhe falava em nome de Jesus, de quem era sacerdote, e que nada podia acontecer sem a sua permissão. Além do mais, eu tinha a proteção da Virgem, sobretudo durante o exorcismo. Não o agradava que eu falasse da Virgem Maria. Esforçava-me por desviar a conversa para seu mestre, Satanás. Então recordei-lhe, pronto o Evangelho: farei reinar a inimizade entre ti e a mulher. Ele aceitou a conversa, mas com uma interpretação sua. E Satanás mordeu-lhe o calcanhar, quer dizer que a vencera. Depois passei a explicar a respeito da visão apocalíptica sobre a mulher vestida de sol, a luta contra o dragão vermelho, que é derrotado por Miguel. Eu pensava que também havia a discussão sobre o texto bíblico, que narrava as tentações de Cristo, mas o assunto Maria operou uma reviravolta na nossa conversa. Diante deste tema, começou a se sentir indisposto, angustiado e, por fim, desesperado. Primeiro tinha-lhe dito que o seu mestre não lhe poderia dar paz no coração, nem mesmo a felicidade. Pelo contrário, Jesus dava paz e alegria e libertava, precisamente do poder de Satanás, que no máximo prometia dinheiro, poder, glória humana. Dentro de mim, orava incessantemente a Virgem Maria. Ele orava por Maria o tempo todo, naquela discussão com aquele homem, mas por dentro ele estava sempre orando do poder de Satanás. No máximo, não, ele orava que perdia a Virgem Maria. Assim via que ele ia perdendo terreno e recuava. Estava claro que só tinha medo do seu mestre. Então falei para ele sobre o amor do meu mestre, que morreu para me salvar, perdoou tudo. Ele falou da sua blasfêmia, a sua apostasia, num tom de verdadeiro desespero. Só depois, quando refleti, é que me lembrei da sua referência ao pecado contra o Espírito Santo, e me pareceu que aquele desgraçado não deveria ser plenamente culpado disso. Convidei-o para se arrepender e deixar o seu mestre. Disse que todas as noites eu pedia perdão a Deus por todos os pecados e também pelas blasfêmias. Aquele homem parecia perturbado, prensado entre dois sentimentos, a esperança e a desesperança. Perguntei-lhe se aceitaria que eu orasse por ele. Pareceu-me favorável e fiz interiormente um breve exorcismo para expulsar Satanás. Depois repeti-o em voz alta. Era demasiado. Levantou-se como se fosse fugir, mas antes disso disse-me seu nome, Pedro, e saiu correndo. Ainda hoje o padre diz que
Ainda hoje ele se interroga sobre o significado daquela visita. Aquele homem teria sido enviado por Satanás para desviá-lo? Teria sido mandado por Maria para ser convertido? Ou pelo menos para que orasse por ele? A verdade é que pude ver palpavelmente como é difícil para um membro de uma seita satânica, para quem se consagra ao demônio, voltar para Deus. Então a gente tem que tomar muito cuidado. A gente tem que viver em oração. Eu me afastei muito tempo das orações de Deus. Isso me fez muito mal para minha família. Hoje tenho voltado. Se eu criei esse canal, eu e minha esposa criamos esse canal, é para que a gente possa dividir um pouco das coisas que a gente aprende, dos livros que a gente tem com relatos reais de exorcismo, né? Então deixa seu like, se inscreva no canal para que nosso canal possa ser fortalecido pelo Espírito Santo de Deus. Nos próximos vídeos nós falaremos ainda mais dois testemunhos de exorcismo, e a gente vai começar a falar sobre anjos e milagres de anjos, que nós temos muitos e muitos relatos. E se vocês quiserem também podem mandar relatos sobre sobrenatural em relação a anjos, exorcismos, que a gente agradece. Obrigado.